Era uma noite abafada em Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu caminhava pela rua deserta. O silêncio era quebrado apenas pelo som de meus próprios passos. O cheiro de terra molhada invadia minhas narinas, enquanto a luz fraca de um poste balançava com o vento, criando sombras que pareciam se mover sozinhas. O ar estava pesado, quase elétrico, e eu não conseguia evitar o arrepio que subiu pela minha nuca. O que será que está acontecendo aqui? Pensei, lembrando da lenda sobre o espírito que assombrava a região, conhecido como o Homem do Saco. Dizem que ele aparece nas noites mais escuras, levando crianças que se afastam de casa. Enquanto caminhava, o assoalho de madeira rangia sob meus pés, como se estivesse avisando que eu não deveria estar ali. O céu estava coberto por nuvens negras, e a lua mal conseguia brilhar através delas. Uma sensação de nervosismo começou a crescer em meu peito, mas fui tomado por uma estranha curiosidade. O que seria este Homem do Saco? Ninguém explicava muito bem, apenas sussurravam em conversas rápidas e nervosas. Fui me aproximando da velha escola abandonada, onde a lenda dizia que ele fora visto pela última vez. O cheiro de mofo e a umidade das paredes desgastadas eram quase insuportáveis. Eu podia ouvir o eco de risadas distantes, mas rapidamente percebi que não havia ninguém ali. Olhei ao redor e o silêncio se fez ainda mais opressivo. O que eu veria ali dentro? Empurrei a porta da escola, que estava entreaberta, e ela se abriu com um rangido igualmente assustador. A escuridão me envolveu como um manto, e a luz do meu celular era a única coisa que me dava alguma segurança. As paredes estavam cobertas de grafites, e as carteiras de alunos estavam jogadas, como se uma tempestade tivesse passado por ali. Mas algo estava errado. Eu não conseguia afastar a sensação de que não estava sozinho. O frio na espinha se intensificou quando ouvi um sussurro: "Saia!" O som era quase inaudível, mas claro o suficiente para me fazer hesitar. Eu olhei para trás, mas nada além de sombras e o eco dos meus próprios pensamentos. O que ou quem tinha falado? A curiosidade me levou a seguir em frente, adentrando mais na escola. Cada passo que eu dava, o ar parecia ficar mais denso, e o cheiro de ozônio começou a surgir, como se algo estivesse prestes a acontecer. Enquanto explorava, comecei a encontrar objetos antigos: uma boneca de pano, um caderno empoeirado e uma foto de uma turma sorridente. Olhei mais de perto e percebi que um dos meninos na foto tinha um olhar que me seguia. A cada movimento meu, parecia que ele estava me observando, e isso me deixou mais inquieto. A lenda dizia que ele era a última vítima do Homem do Saco, e agora sua alma estava presa aqui, em busca de libertação. Foi então que ouvi um barulho vindo do fundo do corredor, o som de algo pesado se arrastando, e eu me perguntei se deveria continuar ou voltar. Uma parte de mim queria fugir, mas a outra parte estava consumida pela necessidade de saber o que estava acontecendo. O que eu encontraria ali? Quando finalmente cheguei ao final do corredor, encontrei uma sala trancada. A luz do meu celular iluminou uma janela quebrada, e foi então que eu vi uma figura encapuzada, parada no canto da sala, com um saco nas costas. O ar ficou gelado e o tempo pareceu parar. Eu não conseguia me mover. O medo tomou conta de mim. Estaria eu prestes a encontrar o Homem do Saco? O que ele queria? E por que eu estava tão atraído por isso? O que aconteceu a seguir foi um borrão. A figura se virou e eu vi seu rosto. Um sorriso monstruoso, olhos sem vida. Um grito ficou preso na minha garganta, enquanto eu tentava correr, mas as pernas pareciam estar grudadas ao chão. Foi quando eu ouvi novamente o sussurro, agora mais alto e mais claro: "Você não deveria ter vindo aqui." A adrenalina tomou conta de mim e finalmente consegui me mover, correndo em direção à saída. O som do meu coração ecoava em meus ouvidos, junto com o ranger do assoalho. Eu não olhei para trás, mas podia sentir a presença dele, me seguindo, cada vez mais perto. O que eu fiz para merecer isso? Uma pergunta que ecoava em minha mente. Finalmente consegui sair da escola, e a luz da rua me acolheu. O frio da noite me atingiu como um soco no estômago. Eu olhei para trás apenas uma vez, e vi a figura encapuzada parada na porta da escola, observando-me.
O que o havia despertado naquela noite? E o que aconteceria se eu não tivesse feito o que fiz? Amanhã, eu contaria a história, mas será que alguém acreditaria em mim? E se o homem do saco não tivesse ido embora? O que mais ele poderia querer? As perguntas pairavam em minha mente, enquanto eu me afastava, sentindo que algo havia mudado dentro de mim. E se isso não tivesse acabado? O que você faria se encontrasse o homem do saco? Não há como saber. O que você acharia que poderia acontecer?